Que bom estarmos juntos em mais um dia da nossa jornada de 365 dias com a Bíblia. Hoje, no dia 35, vamos mergulhar na perseverança em meio à provação, na força que encontramos na confiança em Deus e no que significa de verdade decidir com o coração seguir Jesus. As leituras de hoje vão nos guiar por Êxodo, Salmo 34 e um trecho do Evangelho de Mateus. Se por acaso este é o primeiro dia por aqui, fica um convite carinhoso para se inscrever e não perder nenhum passo desta caminhada. Nossa reflexão de hoje vai nos conduzir por um caminho bem profundo. A gente começa sentindo o peso da opressão, para depois encontrar um refúgio na confiança, até chegar àquela decisão do coração que define a nossa fé. Vamos juntos descobrir o que sustenta essa jornada? Então, vamos começar nossa leitura lá no livro do Êxodo. A cena é forte. Moisés e Arão se apresentam diante do faraó, levando uma mensagem de Deus. Mas a resposta que eles recebem não é a liberdade. Muito pelo contrário, a opressão sobre o povo de Israel fica ainda mais pesada. E o que a gente vê é um confronto imediato, direto. De um lado, a ordem clara de Deus. Do outro, a arrogância do faraó, que não só ignora, mas desafia a autoridade divina. Essa recusa, essa dureza de coração, já prepara o cenário para uma provação ainda mais intensa. A reação do faraó vem na hora. E é cruel. Ele não só nega o pedido, como decide aumentar o sofrimento dos israelitas. A ordem é continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos, só que agora sem a palha que era fornecida. O fardo se torna praticamente insuportável. Dá para imaginar que, no meio de tanto sofrimento, o desespero toma conta, e o povo se volta justamente contra aqueles que vieram para libertá-los. Punidos pela produção que não conseguem mais entregar, os próprios israelitas acusam Moisés e Arão de terem piorado tudo, de terem colocado a vida de todos em risco. E essa angústia é tão grande que atinge até o próprio líder. Vendo o sofrimento que a sua missão parece ter causado, Moisés clama a Deus e sua pergunta é cheia de dor. É um questionamento que mostra a profundidade da sua própria prova e ecoa o desespero de todo o povo. Mas é exatamente aí, nesse ponto mais escuro, que a voz de Deus se faz ouvir, cheia de poder e de promessa. Ele reafirma quem ele é e confirma o seu plano de libertação. É essa palavra que volta a acender a esperança quando tudo ao redor parece perdido. Agora, saindo daquele cenário de opressão no Egito, a gente encontra um refúgio para a alma. O Salmo 34 é como uma resposta direta àquela angústia que a gente acabou de ver. É a voz de um coração que, mesmo na dificuldade, encontra motivos para louvar e confiar. O que o salmista nos mostra aqui é um caminho tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. Tudo começa com o clamor sincero de um coração que se reconhece pequeno, necessitado. E Deus escuta esse clamor. A sua escuta sempre leva à libertação. Este verso é um convite muito direto a uma experiência pessoal com a fé. Não é só acreditar numa ideia, mas é provar, ver na própria vida. É sentir a bondade de Deus ao fazer dele o nosso verdadeiro refúgio. Principalmente quando o mundo lá fora parece desmoronar. Sabe, essa confiança em Deus não é algo passivo, parado. Pelo contrário, ela se mostra em atitudes bem concretas. O Salmo nos ensina que uma vida íntegra, cuidando do que a gente fala, escolhendo o bem, buscando a paz, é a expressão natural de um coração que já encontrou em Deus seu porto seguro. E agora a gente chega ao Novo Testamento. Aqui, a jornada da fé ganha uma nova dimensão, a do encontro pessoal com Jesus. E tudo começa com um jovem que se aproxima e faz a pergunta mais importante de todas. É uma pergunta que vem do fundo da alma, não é? Cheia de sinceridade. Ele não só busca a vida eterna, como ele já se esforça, já cumpre os mandamentos. Nele a gente vê refletido o anseio de toda pessoa por algo mais, por uma vida que seja plena de verdade. Mas a resposta de Jesus vai muito além da simples obediência às regras. É um convite a uma decisão radical que nasce no coração, a de se desapegar de tudo que nos prende, principalmente das nossas seguranças, para segui-lo de verdade. O tesouro verdadeiro, ele ensina, não está aqui. E essa radicalidade do que Jesus pede assusta até os próprios discípulos. Eles devem ter pensado, nossa, se para ele, que parece tão bom, é tão difícil, que esperança existe para nós? A pergunta deles revela essa consciência da nossa fragilidade, a mesma fragilidade que levou o povo de Israel ao desespero.
E é aqui que a gente encontra o coração do Evangelho. A resposta de Jesus muda o foco. Não se trata do nosso esforço, da nossa capacidade, trata-se do poder de Deus. A salvação, ele nos mostra, não é uma conquista, mas um presente da graça de Deus, que torna possível aquilo que, para nós, seria impossível. Para a gente entender bem o fundamento por trás de tudo isso, por trás dessas histórias de libertação e de chamado, a gente recorre agora ao Catecismo da Igreja Católica. Os parágrafos que vamos ler nos ajudam a compreender a base da nossa fé. Por que podemos confiar que, para Deus, tudo é possível? A doutrina da criação nos oferece não uma resposta científica, mas sim uma luz sobre as perguntas mais profundas que a gente carrega na vida. Entender de onde viemos e para onde vamos é o que dá sentido e direção a toda a nossa jornada de fé. Enquanto muitas visões de mundo veem a origem de tudo no acaso ou em forças cegas, a fé cristã nos diz algo completamente diferente. Ela afirma que o mundo é fruto da vontade de um Deus que é amor, sabedoria e bondade. E é por isso que a gente pode ter esperança, mesmo na opressão. O Criador do universo não é indiferente ao nosso sofrimento. Então, o catecismo nos lembra de uma coisa importante. Os relatos da criação no Gênesis não são um livro de ciência, são textos inspirados que nos revelam verdades fundamentais, que fomos criados por Deus e para Deus, e que toda a sua criação é boa. Essa é a rocha sobre a qual a gente constrói a nossa confiança. E assim a gente conclui a nossa reflexão do dia 35. Foi um caminho e tanto, não é? Saímos da opressão para a promessa, da angústia para a confiança e de um questionamento profundo para uma decisão que transforma a vida. Vimos como a nossa fragilidade humana, seja no Egito ou na Galileia, encontra sua única e verdadeira resposta no poder e na bondade de Deus. Relembrando, as leituras de hoje foram Êxodo, capítulo 5 e 6, o Salmo 34, Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 30 e os parágrafos 282 a 289 do Catecismo da Igreja Católica. Se essa reflexão trouxe alguma luz para o seu dia, o convite é para continuar essa jornada conosco amanhã. E se algo falou mais forte ao coração, compartilhe aqui nos comentários. Quem sabe essa mensagem pode chegar a alguém que também precisa ouvi-la hoje. Que a paz desta reflexão permaneça com a gente. Até o próximo dia da nossa jornada.